Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença aqui, por deixar seu like, eu agradeço demais, pessoal. E vamos lá, eu quero falar aqui sobre dois assuntos, falar um pouquinho desse jogo aí, deixar minha opinião, como que eu espero dessa partida entre Botafogo e Palmeiras. E eu também quero falar sobre o Endrick anda dando umas declarações aí, muita gente se incomodando, outros nem tanto, mas tô vendo muita gente incomodada com o que ele anda falando. E o Real Madrid jogou hoje contra a Atalanta, foi campeão da Supercopa, ganhou por 2-0, e o Endrick não jogou. E muita gente já começou a falar sobre esse assunto, né? Queria deixar minha opinião também sobre. Lembrando, galera, se você tem FGTS, você pode resgatar seu fundo de garantia, você pode antecipar 10 anos do seu FGTS. Isso mesmo, então faz sua cotação com a Mais Ágil, tá no primeiro comentário na descrição, troca uma ideia com eles, eles vão explicar pra vocês como é que funciona. Vê se faz sentido pra você, você pode estar precisando dessa grana pra qualquer coisa e é seu direito resgatar aí seu fundo de garantia, tá bom? E outra coisa, gente, só pra avisar aí, eu vi que muita gente tá com essa dúvida nas redes sociais, na internet. O pai do Lamine Yamal, infelizmente, foi esfaqueado num estacionamento várias vezes em estado grave, tá? Porque o pessoal falou que é fake, a informação não, a informação é verídica e o pai dele tá internado, que ele possa ficar bem e que não aconteça nada de mais sério. Já aconteceu, né? Mas que ele não tenha mais problema de saúde, que ele possa se recuperar. E muita gente faz a comparação, né, do Endrick com o Lamine Yamal do Barcelona, que ele tem 16 anos, é titular do Barcelona, e o Endrick chegou hoje, que acabou nem jogando, né? Que já teve gente que tava falando que o Endrick não jogou hoje, mas é diferente, né, gente? O Lamine Yamal é de lá. Então, tipo assim, acho que o potencial dos dois é muito parecido mesmo, eu acho, né? Respeito a sua opinião, mas é um jogador que já é formado lá, tudo, então tem mais moral. E uma questão de cultura também. O Lamine Yamal, por isso que eu falo que o futebol brasileiro não tem muita moral. O Lamine Yamal já é titular com 16 anos. O Estevão aqui, por exemplo, nem convocado para a seleção é. O Endrick foi convocado, mas também não é titular. Então lá eles têm uma cultura assim, o jogador é bom, entra, sabe? Mas o Endrick que tá no Real Madrid vai ter que buscar o seu espaço. O Endrick acabou hoje não entrando no jogo, o Real Madrid venceu por 2-0, uma vitória merecida do Real Madrid, poderia até ter sido mais, a Atalanta não conseguiu fazer frente, igual fez um belo jogo contra o Bayern. Eu queria muito que tivesse esse jogo hoje, fosse Real Madrid e Bayer Leverkusen, porque pra mim o Bayer Leverkusen jogou mais bola do que a Atalanta na temporada passada, bem mais, né? Só que na final é um jogo só, a Atalanta fez 2-0, lembro, no primeiro tempo, e o Bayer Leverkusen não conseguiu fazer absolutamente nada. E hoje o Real Madrid não tomou conhecimento e venceu. Gols do Valverde e do Mbappé. O Mbappé fez seu gol no final do jogo. E o Endrick não entrou no jogo. E muitos torcedores já começaram a falar, tipo, não entrou no jogo, o Ancelotti tá queimando. Gente, a gente precisa entender uma coisa no futebol, do futebol brasileiro e do futebol europeu. O Endrick tem um potencial absurdo, tudo, mas o Endrick não vai ser titular hoje no lugar do Mbappé, nem no lugar do Rodrigo, nem no lugar do Vinícius Júnior. Então, tipo assim, ele tá abaixo desses caras, certo? Aí tem os jogadores reservas, entrou o Brahim Dias hoje, tem um turco lá bom de bola, que eu sempre esqueço o nome dele, que muito bom jogador na seleção da Turquia, que esse moleque arrebenta, eu vi até o Liverpool estava interessado nele, joga muita bola. Então assim, pra quem não vê esses jogadores, pra quem não acompanha todos, eles têm qualidade. Fizeram uma temporada até boa no ano passado, entrando ali quando dava, só que são reservas. E o Endrick provavelmente vai disputar a posição com o Mbappé. Então assim, ele é reserva do Mbappé. E o jogo já estava resolvido, né? Tava 2-0, então não havia necessidade de colocar o centroavante. E foi o primeiro jogo da temporada. Primeiro jogo da temporada. E o Endrick será reserva, gente. O Endrick só será titular se ele começar a jogar muita bola conforme ele for tendo oportunidades. Isso pode acontecer? Pode, que ele tem um potencial absurdo. Só que aí alguém vai ter que dançar nesse ataque aí. Tipo, o Rodrigo, o Vinícius Júnior não vai sair do time, muito difícil, e o Mbappé, creio que também não. A não sei que a fase esteja muito ruim. Então eu vejo como normal ele não ter entrado no jogo. Ele foi titular em alguns amistosos. Aí o pessoal anda falando muito, anda dando declarações, né? Que é o Bob Charlton, foi um dos melhores jogadores da história. Aí ele falou do Bellingham, tudo. Gente, o Endrick tem 18 anos. O Endrick, se você for perceber, ele não sabe nem dar entrevista direito, no sentido assim de... Às vezes, por exemplo, eu tenho 37 anos, com a idade que você tem um raciocínio, uma visão. A gente tem uma visão diferente de algumas coisas. E o Endrick é uma criança, ele é um moleque, assim, tipo, um moleque no sentido, tipo assim... Ele não tem maturidade, então ele fala umas coisas meio que assim, meio desconexas e tal. E eu vejo que o pessoal acaba indo muito contra, sabe? Quando ele fala quando ele elogia o Vinícius Júnior, ele elogia o Bellingham, ao invés de elogiar o Neymar ou o Ronaldinho Gaúcho, é aquele negócio, Real e Barcelona, ele tá jogando no Real Madrid. Se ele elogia o cara do Barcelona, a torcida pega no pé dele. Então, assim, são perguntas também que fica difícil pra ele responder. E a gente não é obrigado a concordar com 100% das respostas, mas criticar muito o moleque porque ele tá falando A ou B,
Repito, o Endrick tem que amadurecer muito ainda. Eu vejo que quando ele dá entrevistas assim ainda, muito cru, e faz parte, é um moleque, tinha 17 anos esses dias, virou maior agora de idade. Então acho que o pessoal anda pegando muito pesado com ele aí. Eu acho que ele vai ter as suas oportunidades no Real Madrid. Não é do dia pra noite que ele vai começar a ter chances, não. Ele está no Real Madrid. E lembrando, o que o jogador faz no futebol brasileiro, pra quem está na Europa, é meio que irrelevante. O futebol brasileiro não tem moral na Europa. A gente acha que a gente tem moral lá fora. Não temos. Tanto é que quando algum time daqui, como o Palmeiras já foi entre outros, vão jogar o Mundial de Clubes, os times de lá vão estudar e ver como é que o time joga na hora, porque ninguém conhece, porque ninguém acompanha. Então, vejo normal esse processo aí do Endrick que não tem entrado num jogo hoje que já estava resolvido. Sobre o jogo de hoje, pessoal, eu espero um jogo bem difícil, de verdade. Eu não acho o Botafogo um time fraco, eu acho que é um time que melhorou muito do ano passado para esse ano, fez boas contratações. A Almada trouxe o Luiz Henrique, que é muito bom atacante, o ponta ali de velocidade, do 1 contra 1, um jogador que tem que ficar de olho. Um time que é o líder do Campeonato Brasileiro ainda, né? Então não é um time que está ali por um acaso. O Palmeiras melhorou muito nos últimos jogos, né? Principalmente com esse novo esquema de 3 zagueiros. Eu não acho que o empate hoje seja um mau resultado, jogando no Rio de Janeiro, de verdade. Creio que se a gente traz um empate para decidir no Allianz Parque, seria um resultado bom. E é um jogo que os ingressos estão todos esgotados, o Botafogo vai fazer, com certeza, querer abrir alguma vantagem, mas eu acho que o Palmeiras está acostumado, não perde há muito tempo na Libertadores, né? É um time experiente, acho que o Palmeiras precisa controlar o ímpeto do Botafogo, principalmente no início ali, que eu acho que eles vão querer fazer aquela pressão, 15 minutos iniciais, mas o que eu acho que o Palmeiras não pode fazer hoje é cometer o mesmo erro que cometeu lá contra o Flamengo, e eu acredito que não vá fazer isso, tá? Eu acho que o Abel ali, jogadores também entenderam que você ir jogar fora de casa e ficar por uma bola é uma loucura. Eu já tinha até comentado isso, vocês também nos comentários, tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo. No último jogo do Campeonato Brasileiro que nós fomos lá foi 1-0 para eles, mas a gente jogou. Nós tivemos oportunidade de abrir o placar, faltou caprichar. Então, jogo decisivo assim, você vai ter que caprichar um pouco mais, porque às vezes você tem menos oportunidades e aí a gente espera que os jogadores estejam num bom dia. O Palmeiras só não terá o Mike aí e o Rios pro jogo de hoje, o resto todo mundo está à disposição. Então acho que é o time jogar futebol, se o Palmeiras apresentar o futebol que vem apresentando nos últimos jogos, o Palmeiras tem grande chance aí de conseguir um bom resultado lá. E repito, não é um mau resultado empatar, eu quero que vença, óbvio, mas a gente tem que lembrar que o time do Botafogo é forte, tudo, tem as brincadeiras, as provocações e tal que a gente gosta de fazer, mas é um time que tem a sua qualidade, jogando dentro de casa é um time forte, mas eu tenho certeza que o Verdão estará muito preparado para esse jogo de hoje à noite, beleza? Tamo junto, galera. Obrigado pela sua presença, um grande abraço. Aqui é Contra Tudo e Contra Todos. É nóis. Pra cima hoje.